Ó, enquanto a gente tem mais de 40 mil casos já confirmados de Covid no nosso estado, a gente também está batendo um outro recorde. Nós estamos chegando a 100 mil casos suspeitos confirmados no nosso estado. Então, vamos aqui ao telão acompanhar os dados do nosso estado, o telão dos números da Secretaria Estadual de Saúde. Eu vou chamar a atenção, então, para esse número aqui. Eu vou chamar já os casos suspeitos. Já são 99.241 casos. Nós estamos nos aproximando, então, dos 100 mil casos suspeitos. Ontem, nesse mesmo horário que a gente passa o boletim, né, da Secretaria Estadual de Saúde, esse número aqui era por volta de 40.200. E agora 40.795. Vou pedir para subir a tela aqui só um pouquinho. Ó, a gente não tem o horário de quando esse dado aqui foi atualizado. Então, a qualquer momento, esse número pode sofrer, pode estar sendo atualizado o site, esse número aqui pode aumentar, então. Esse, então, é o número de casos confirmados. Vamos, então, falar sobre o número de casos de óbitos, né? Que a gente já ultrapassou o número de 1.000 óbitos, né? Então, confirmados no nosso estado, são 1.079 óbitos confirmados e nós temos 51 óbitos suspeitos em análise. E para finalizar essa parte aqui, nós vamos falar então da taxa de ocupação de leitos Covid-19 no nosso estado. A taxa de ocupação neste momento de 85%, 85,33%, internações em hospitais públicos e privados aqui no estado de Goiás. Então, a taxa reduziu, já chegou, essa semana chegou a atingir 95%, agora está em 85%, mas continua na situação crítica, que é acima, né, de 80%. E para repercutir todos esses dados atuais do corona em Goiás, a gente vai conversar agora com o Sandro Rodrigues, ele que é superintendente de ação integral à saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Sandro, boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui no TBC1. Boa tarde a todos os telespectadores da TBC. Sempre um prazer a gente estar aqui para estar informando a população sobre o que está acontecendo no estado em relação à Covid-19. Bom, a gente acabou de ver aí as matérias, né, da reabertura da 44, movimento intenso, os bares de Goiânia também, a gente não percebe nas imagens nenhuma mesa vazia. E essa reabertura, ao mesmo tempo que se aproxima de 100 mil casos suspeitos, mais de 40 mil casos confirmados, essa reabertura do comércio está preocupando a Secretaria Estadual de Saúde? Ela está preocupando, sim. A gente está analisando, vendo esse processo, conforme foi toda a pactuação do governador, com os prefeitos, com os órgãos do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, justamente para fazer esse processo de retomada. Lembrando que não é uma retomada como era antes da Covid-19, tem todas as precauções e todos os regramentos associados, vinculados à autoridade sanitária, justamente para fazer esse retorno de uma forma responsável. A gente entende que a questão de economia e de saúde caminhando de forma juntas, mas, obviamente, contando com a população de forma bastante importante com relação às recomendações. Queria falar sobre essa taxa de ocupação de leitos, né, que essa semana chegou a atingir até 95%, e a gente sempre explica aqui que esse número é flutuante, né, porque tem também os casos de alta, os casos que saem da UTI, infelizmente os casos que vão a óbitos, as vagas vão surgindo. Eu queria te perguntar qual que é o tempo médio, porque com uma lotação de 85%, a gente entende que essas vagas não estão concentradas só num local. E a gente sabe também que pode surgir um paciente que está do outro lado do estado precisando dessa vaga. Quanto tempo que até a solicitação da vaga demora para a vaga ser liberada? É complicado, eu vou tentar explicar aqui para ficar bem detalhado para vocês. Os hospitais, essa taxa que você falou aí dos 85%, 86%, ela é de todos os hospitais. A gente tem um hospital que está com 100% de ocupação, então isso tem que ficar claro. Então, quando isso acontece e o paciente e o médico do paciente solicita uma vaga para um hospital X, por exemplo, se aquele hospital está com capacidade máxima, esse paciente acaba sendo referenciado para um outro hospital.
Então, isso tem que ficar bastante claro que vai depender da situação do hospital e que essa taxa que você colocou é uma taxa geral. O tempo, em média, vai depender justamente do perfil do paciente. Uma coisa que tem que ficar clara: as vagas de UTI não são iguais. Elas têm uma parte que é igual a todas, mas tem uma questão que a gente chama de perfil, que, por exemplo, é um paciente que, porventura, tem um problema cardiovascular. Ele vai precisar ir para uma unidade que tem esse suporte. Se for uma pessoa, se for uma criança, ela precisa ir para um outro hospital dedicado para isso. A mesma questão de gestante. Então, esse tempo vai variando conforme a necessidade de cada paciente. E a questão da demanda, né? Tem uma notícia circulando na imprensa hoje falando que a cada 10 solicitações, 6 são negadas. Queria que o senhor explicasse isso, né? O porquê que isso a priori pode parecer um alarde, pode parecer até um descaso da secretaria, mas creio que não se trata disso. Não, de forma alguma. As pessoas têm que entender, e muitas das vezes as notícias elas chegam meio enviesadas. A solicitação é o pedido que o médico faz para a vaga de UTI. Para isso, existe a regulação, os complexos reguladores, justamente que avaliam. Se não tivesse esse processo, o processo estaria bem mais complicado até, e a regulação existe já há um certo tempo nesse sentido. Então, a solicitação é o pedido, não quer dizer nem que aquele pedido tenha realmente necessidade. Existe um protocolo que é seguido por essas centrais de regulação, essa solicitação chega e é avaliada. Ela tem 2 caminhos iniciais: ou ela é aprovada de imediato, porque está completa e com os dados referentes à necessidade da internação mesmo, ou ela é devolvida porque não tem indicação para aquela vaga, foi um erro, um desentendimento talvez do médico com relação ao protocolo e uma solicitação talvez precoce ou antes da hora com relação àquilo, ou ainda essa solicitação pode ser devolvida para esse solicitante justamente para ele complementar alguns dados. Então, a regulação reúne todas essas solicitações, analisa conforme o protocolo estabelecido e já pactuado, e a partir disso que dá o encaminhamento. Sandra, em relação aos testes, né, é fato que no Brasil, o Brasil inteiro testa pouco, né? Como que está essa situação em Goiás? Vai aumentar o número de testes? A gente sabe também que não adianta a pessoa só querer fazer o teste, né? Ela tem que ter uma indicação, os laboratórios estão se negando a fazer sem ter um pedido médico, não é simplesmente chegar lá, eu quero testar porque eu quero. Perfeita a sua tua colocação. Os testes diagnósticos, eles têm indicação, justamente porque tem o tempo que o vírus circula no corpo e que o teste consegue detectar. Por exemplo, aquele teste rápido lá da ponta do dedo, se ele for feito antes de 10 dias de início de sintomas, ele não vai dar resultado nenhum. Vai dar, na verdade, uma falsa esperança para a pessoa. A gente tem que ter cuidado com essa questão que o Brasil está testando pouco, tem que lembrar das comparações, a gente não está testando pouco, a gente deve testar mais, obviamente, porque é uma das melhores estratégias até. E a gente está com o projeto anunciado até pelo próprio governador no início da semana, de ampliar bastante essa testagem nos 78 municípios prioritários porque tem o maior número de casos e porque são cidades, tem 2 cidades, né, turísticas, que é importante nesse processo, por conta da própria circulação também. Então, o entendimento disso, que o teste ele tem uma indicação, não é simples, porque senão pode dar, inclusive, uma falsa esperança para a pessoa, uma falsa notícia para a pessoa e, inclusive, expô-la ao risco. Sandra, uma última pergunta. Tem-se dito, né, que a próxima semana vai ser a semana do pico da doença no estado, né? Queria saber se essa informação procede, se é de fato, porque a gente vem, entre aspas, assim, esticando o pico. A gente conseguiu achatar a curva, né? Mas agora a curva está crescendo e, de fato, a próxima semana, os próximos dias vão ser de alta incidência de casos no estado? A nossa previsão, enquanto Secretaria de Saúde, enquanto governo de Goiás, é que isso aconteça entre o dia 22 e 27 de julho, então nos próximos dias. A gente tem acompanhado essa questão específica de aumento do número de casos e lembrando que para a Covid a gente sempre tem aquele tempo dos 14 dias. Então, nos primeiros 14 dias a gente aumenta o número de casos e o reflexo disso para a necessidade de leito é mais ou menos entre 10 e 14 dias. Então, é isso que justamente que a gente espera, que nesses próximos dias a situação fique um pouco mais complicada. Lembrando que a gente fez uma expansão importante de número de leitos de UTI, mas que cada vez mais é importante a participação da população nesse processo de distanciamento social, de higienização de mãos, de uso de máscaras e todo esse processo que todo mundo já está bem ciente do que fazer. A gente precisa agora fazer esse processo.
Tá certo, eu agradeço a participação do Sandro Rodrigues, ele que é superintendente de atenção integral à saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Sandro, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no TBC1. Obrigado, a gente está sempre à disposição para qualquer eventualidade. Obrigado, boa tarde. Obrigada e até uma próxima.